Olá galera, tudo bem? Mais uma vez aqui no canal MM Loterias, eu, Rafael, entro aqui para vocês para estar fazendo um vídeo de análise, palpites e dicas para o concurso da Loteca 1236, tá bom? Como nesse concurso temos jogos no meio de semana e jogos no final de semana, e no final de semana é o jogo da grade, iremos fazer uma pré-análise aqui do que vai ser esse concurso para nós, ok? Antes de começar minhas análises e montar um bilhete, como eu sempre monto aqui no canal de apostas simples, onde vocês vão se inspirar para montar o seu jogo individual, vamos analisar um pouco o resultado que teve na semana anterior do concurso 1235 da Loteca. E a Loteca, ela acumulou, ninguém conseguiu acertar os 14 jogos, o prêmio foi para 3 milhões e 500 mil reais, um prêmio bem alto, extraordinário. E nesse concurso anterior, apenas 6 pessoas acertaram 13 jogos e conseguiram 35 mil reais aí. Parabéns aos ganhadores. Eu espero que um desses ganhadores seja um telespectador do nosso canal inscrito aqui e que eu possa ter colaborado com a sua vitória, ok? Analisando aqui, para quem conhece, já assiste o meu canal, sabe que eu realizo bolões toda semana da Loteca. Já conseguimos acertar o prêmio máximo, já acertei os 14 jogos da Loteca no bolão aqui do canal. Os meus bolões sempre são limitados a 10 participantes. Eu nunca faço mais do que 10 participantes para não pulverizar a possível premiações que iremos conseguir alcançar, ok? Vamos analisar aqui o resultado do meu último bolão. Eu fiz um bolão com apenas 10 participantes, um jogo de 8 duplos, com baixo custo de investimento, comparando com jogos que eu vejo de outros canais no YouTube e até de lotéricas, que fazem jogos de aposta máximas, jogos com custo bem alto. E nessa semana anterior eu fiz um jogo de um custo reduzido, um jogo de 8 duplos. Tivemos 9 acertos, como você pode ver aqui na tela do YouTube. Nesse bilhete tivemos 9 acertos, porém esses 9 acertos, teve jogos que a gente acertou que era muito bem difícil, bem desafiador de acertar, porque foi uma grade complicada. E a gente conseguiu pegar ali um empate do Capital com Gama, que poucos conseguiram também. Um empate do Botafogo com Boa Vista, que acredito que também poucos conseguiram. Principalmente a vitória do Valência contra o Osasuna, que muita gente até entrou em contato comigo no WhatsApp, pedindo para mim mudar o bolão, mudar o palpite, porque era impossível o Osasuna perder para o Valência. Bom, o Valência provou que é possível vencer o jogo e venceu jogando em casa. E no bolão eu acertei. Principalmente eu coloquei seco. Pode ver que eu coloquei seco no Valência e o Valência ganhou. Porque o histórico, o jogo jogando em casa é muito forte o Valência. Mesmo da situação que ele está no campeonato ruim, jogando em casa ele sempre é muito forte. E uma hora ou outra ele ia ganhar e ganhou. E outro resultado também foi o empate do Atlético Mineiro com o América. Eu coloquei ali um duplo fechado no América. Na minha opinião ali, tecnicamente o Atlético não ia conseguir vencer o jogo no Independência contra o América e não venceu. Classificou para a final nos pênaltis, nos 90 minutos, empatou em 0 a 0 e a gente conseguiu pegar esse empate. Bom, resumindo, a gente conseguiu acertar 9 jogos dos 14, não conseguimos acertar faixa de premiação. Tivemos alguns erros aqui que acredito que muita gente também errou, né? Fluminense, Vasco, Roma e Juventus. A gente colocou seco na Roma porque a Juventus vinha de um desgaste de uma Champions, né? A gente acabou errando, mas é clássico, né? Recomendável de clássico é triplo, na verdade. Tudo pode acontecer, tá bom? Então vamos finalizar essa análise aqui do nosso último bolão, do resultado que teve da semana passada, e vamos analisar agora os palpites e dicas de uma pré-montagem de um bilhete da Loteca, que é o concurso 1236 desse final de semana, tá? Lembrando que aqui na grade você já pode ver que são 14 jogos. Nessa grade não tem nenhum jogo internacional. Todos os jogos são aqui do Brasil. São jogos de campeonatos estaduais. Todos são finais e semifinais. São jogos mata-matas. Alguns já são jogos da volta. Alguns são jogos únicos. E outros vai ser o jogo da volta, mas o jogo da ida ainda não aconteceu. Tá? Eu vou explicar tudo aqui nesse resumo aqui do palpite, ok? Então vamos lá, presta atenção aqui na tela. E vamos lá para montar o nosso bilhete de apostas simples, ok? Onde você pode se espelhar nele e montar uma coluna para o seu jogo com as suas ideias. No primeiro jogo, um jogo bem desafiador, bem complicado, é a final do Paulistão. Novo Horizontino e Palmeiras, esse é o jogo da volta. O primeiro jogo ainda vai acontecer
agora no meio de semana, com o mando do Palmeiras. Na minha opinião, o Palmeiras vai acabar vencendo com placar mínimo o primeiro jogo aqui jogando no mando deles. E o Palmeiras vai jogar fora o jogo da volta com o Novo Horizontino. O Novo Horizontino em casa tem a melhor campanha do Campeonato Paulista até agora. Está 100% de aproveitamento jogando em casa. No primeiro jogo eu coloco uma vitória do Novo Horizontino ou empate. Então eu fecho um duplo já no primeiro jogo, ok? Se você puder colocar triplo, melhor para você. Mas aqui eu fecho um duplo no Novo Horizontino que, na minha opinião, o Novo Horizontino não perde para o Palmeiras jogando em casa numa final dessa. No segundo jogo é a final do Campeonato Alagoano, entre Asa e CRB. No primeiro jogo, foi o jogo de ida, o CRB jogando em casa venceu o Asa por 3-0. Venceu o Asa por 3-0 e no meio de semana o CRB tem compromisso na Copa do Brasil e o Asa está livre na semana. No final de semana teremos o jogo da volta. E pelo que eu vi na primeira fase, a fase de pontos corridos, o Asa teve a melhor campanha do Campeonato Alagoano e já venceu o CRB por 3-0 fora de casa na primeira fase. Então pode acontecer novamente nessa final de o Asa reverter esse placar e também vencer o CRB por 3-0. Mesmo que ele não consiga reverter, eu acredito na vitória do Asa nesse jogo aqui do final do Campeonato Alagoano. Terceiro jogo é Campeonato Paranaense. Temos também o jogo da volta entre Londrina e Operário do Paraná. O Operário tem compromisso no meio de semana na Copa do Brasil. O Londrina tem a semana livre. O primeiro jogo foi com o mando do Operário, foi 0-0. E o jogo da volta é com o mando do Londrina. Na minha opinião, o Londrina vai vencer esse jogo pelas dificuldades que o Operário vai encontrar de jogar fora de casa e ainda de um cansaço de um jogo bem desgastante da Copa do Brasil. Tá? No quarto jogo, temos aqui a final do Campeonato Paraibano. Botafogo da Paraíba e Serra Branca. No primeiro jogo, no jogo de ida, com o mando do Serra Branca, o Serra Branca venceu o Botafogo da Paraíba por 1-0. No meio de semana, as duas equipes não têm compromisso. Os dois têm a semana livre. E na minha opinião, no jogo da volta, com o mando do Botafogo da Paraíba, pela necessidade da vitória, eu recomendaria um duplo fechado no Botafogo da Paraíba. Mas está com muita cara de empate, eu vou colocar um seco no empate. Eu acredito que o Botafogo não vai ser campeão do Campeonato Paraibano, vai ficar com Serra Branca esse título, ok? Temos aqui também, no quinto jogo, Campeonato Italiano, Série A Team. Campeonato Italiano, temos um clássico, Milan e Inter de Milão. A Inter de Milão está tendo a melhor campanha do Campeonato Italiano. Está praticamente com uma taça na mão, já abriu 10 ou 12 pontos ali a mais do que o segundo colocado. Está numa campanha ali de 5 ou 6 vitórias consecutivas. E nesse jogo do quinto jogo aqui da grade, recomendo um triplo. Mas pelo momento, é importante colocar a vitória da Inter de Milão para não correr sério risco no seu jogo individual. Tá bom? Corrigindo uma fala que eu falei no começo do vídeo, que a grade dos 14 jogos era só os jogos do Campeonato do Brasil, só estaduais. Tem um jogo internacional sim, que é isso que eu acabei de falar, que é o Campeonato Italiano. Milan e Inter de Milão, que é o clássico milano. São um jogo muito pesado, com muita história. Aqui é recomendável um triplo, mas eu vou colocar aqui no favorito, que é a Inter de Milão, para você não correr sério risco na montagem do seu bilhete, ok? Então essa foi a correção aqui de uma fala. Então vamos lá. Sexto jogo, Campeonato Catarinense, que na verdade é uma Copa que tem lá. Uma Copa paralela do Campeonato Catarinense, entre Criciúma e Camboriú. Esse Criciúma e Camboriú é o jogo já da volta, porque é uma final de ida e volta. O primeiro jogo ainda vai acontecer no meio de semana e a volta vai ser com o mando do Criciúma. Bom, o Criciúma tem a camisa mais pesada do que o Camboriú, apesar de estar jogando bem o Camboriú, que eu vi ali na tabela do Campeonato Catarinense. Mas na minha opinião, o Criciúma vai vencer com tranquilidade esse confronto. Sétimo jogo é um jogo para dificultar essa grade aqui que eles colocaram. Portuguesa da Ilha do Governador e Maricá. Um confronto do Rio de Janeiro, um campeonato que faz parte do Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca é bem difícil de entender como funciona. E a Portuguesa tem confronto no meio de semana na Copa do Brasil. O Maricá está livre. Eu recomendaria um duplo fechado no Maricá.
Mas na minha opinião, o Maricá vence a Portuguesa fora de casa, tá? Porque Copa do Brasil é muito desgastante. E o Maricá vai ter essa semana livre. E é um campeonato que não tem tanta importância assim para a Portuguesa, mais do que a Copa do Brasil. Eu acho que o Maricá vence com tranquilidade aí nesse final de semana. Temos aqui o confronto entre Internacional e Grêmio, que é o jogo da volta da final do Campeonato Gaúcho. O Grêmio venceu por 3-0 no jogo de ida, com o mando dele na Arena do Grêmio. Só que, na minha opinião, o Inter pode reverter esse placar jogando no Beira-Rio. Mesmo que não reverte, mesma situação do Asa, mesmo que ele não reverte esse placar, eu acredito na vitória do Inter no Beira-Rio contra o Grêmio, tá? Mas lembrando, é um jogo também que é um clássico bem difícil. Eu recomendaria um duplo fechado no Inter, ou até mesmo um triplo se você puder. Nono jogo é a final do Campeonato Paraense. No primeiro jogo, fora de casa. Na verdade, os dois jogos é no Mangueirão. Mas com o mando do Remo, no primeiro jogo, o Paysandu venceu por 2-1. Né? E esse é o jogo da volta. O Remo vai vir com força total para buscar reverter essa situação. Parece que o Remo mandou seu treinador embora. Tá com o treinador interino. O Paysandu tem a vantagem e tá com a cara do empate. Eu coloco aqui um empate seco entre Paysandu e Remo. Mesmo sabendo que o Remo, na minha opinião, é favorito em vencer esse confronto, mesmo com o mando do Paysandu, ok? Vamos lá, 10º jogo, o famoso Campeonato Brasiliense. O Brasiliense está presente aqui praticamente todas as rodadas aqui do ano de 2026 na Loteca. Campeonato Brasiliense é semifinais. Esse aqui já é o jogo da volta entre Ceilândia e Gama, né? O primeiro jogo vai influenciar muito nesse confronto. Na minha pré-análise ali, com o Ceilândia jogando em casa contra o Gama, eu fecharia um duplo no Ceilândia. Mesmo independente do que vai acontecer no primeiro jogo. Acho que o Ceilândia em casa ele é muito forte. Ele tem futebol para conseguir até vencer o Gama. Mas eu vou arriscar aqui também. Não sei se você vai poder fazer, mas eu vou colocar aqui um seco no empate entre Ceilândia e Gama, tá? Independente do resultado que vai acontecer no primeiro jogo, que pode sim influenciar nessa grade, tá? Que aqui por enquanto é uma pré-análise. Depois a gente vai finalizar outro dia para ver a confirmação que a gente vai fazer nesse jogo. Então por enquanto Ceilândia e Gama empate no seco. Recomendo um duplo fechado no Ceilândia. 11º jogo é o jogo da volta da final do Campeonato Catarinense entre Chapecoense e Barra. Bom, no primeiro jogo, o Barra venceu a Chapecoense por 3-1 jogando em casa. O Barra é uma equipe que está crescendo muito no cenário nacional. Foi campeão do Brasileirão da Série D na temporada passada. Vão jogar a Série C esse ano. Está na final do Campeonato Catarinense. Já venceu o primeiro jogo por 3-1. Porém, a Chapecoense vem com força total. Foco total jogando em casa contra o Barra. Mesmo que não reverte o resultado da final, não seja campeão, eu acredito muito na vitória da Chapecoense. Tá? Chapecoense, na minha opinião, em casa vence o Barra, mesmo que não seja campeão. 12º jogo, final do Campeonato Cearense. Ceará e Fortaleza com mando do Ceará. No primeiro jogo com mando do Fortaleza ficou no 0-0. Então é praticamente um jogo com campo neutro. Tá tudo em aberto. A chance de dar um empate também é muito grande. Mas eu acredito que o Ceará tem mais time que o Fortaleza tecnicamente. E vai vencer esse confronto da final nos 90 minutos. Recomendo aqui também um triplo, se você puder colocar, ou um duplo fechado no Ceará. Coloca no Ceará para não correr muitos riscos, ok? 13º jogo, temos aqui Campinense e Souza, a final do Campeonato Paraibano. Essa final do campeonato... 13º jogo, temos o jogo entre Campinense e Souza, que é uma final onde teve, no primeiro jogo, a vitória do Campinense jogando fora de casa. Ele venceu por 1-0 o Souza. E o Souza tem compromisso no meio de semana no jogo da Copa do Brasil, um jogo bem desgastante também. Além de chegar nessa final com placar atrás de 1-0, tem jogo no meio de semana e o Campinense joga em casa com a semana livre. Na minha opinião, o Campinense vai vencer novamente o jogo sem muitas dificuldades, ok? No último jogo aqui da grade, o 14º jogo, que é a final do Campeonato Pernambucano. Antes de eu falar minha análise, você já sabe, eu acredito que você não está inscrito ainda no meu canal. Se inscreve no canal, dá aquele joinha
porque assim você vai fortalecer os meus vídeos, o meu canal, a entregar mais conteúdo para você fazer os seus bons jogos individuais, participar dos bolões e para que todos consigam ter melhor desempenho na loteca até conseguir acertar o prêmio milionário. É muito simples, é gratuito, se inscreva, dá aquele like, ajuda bastante aqui e me apoia a estar produzindo mais conteúdo para vocês aqui no YouTube, tá bom? Sou muito grato para que você possa se inscrever em meu canal. Vamos para o 14º jogo, o último jogo aqui da grade, a final do Campeonato Pernambucano. Temos Náutico Sport, esse é um jogo da volta também, o manda do Náutico. O jogo vai ser no estádio dos Aflitos. No primeiro jogo foi 3-3, foi um jogão, foi um empate com o manda do Sport. Mas na minha opinião, jogando em casa o Náutico é muito forte. Eu recomendaria um duplo fechado no Náutico, mas aqui eu vou colocar um seco com empate também, porque vai ser um jogo que na minha opinião vai ser um jogo muito truncado, com muitas expulsões, e eu acredito que pode chegar na final com pênaltis. Essa final pode ser decidida em pênaltis, e o mando do Náutico pode pesar também. Se você puder colocar um duplo, pode fechar um duplo no Náutico, que é o que mais tem chance de ganhar nesse confronto, mas o empate aqui também, na minha opinião, vai prevalecer. Fechamos aqui a minha pré-análise desse concurso 1236 da Loteca. São os 14 jogos na tela para você estar se inspirando e colocando as suas ideias e montar o seu bilhete individual para você conseguir os grandes prêmios da Loteca, ok? Espero que você possa estar tirando aqui algumas ideias, algumas propostas que eu passei nessas dicas e montar um bilhete junto com a sua ideia, porque o ideal é você não copiar os 14 jogos e sim utilizar uma coluna, uma base de jogos que você tinha muitas dúvidas, usar uma base dos meus palpites e incluir os seus e montar assim o seu bilhete que vai ser premiado nesse concurso, se Deus quiser, tá bom? Lembrando, vocês que já acompanham o meu canal há bom tempo, ou você que é novo no meu canal, aqui eu realizo um bolão, todo o concurso da Loteca, tá? Como eu vi no começo do vídeo, eu estava mostrando o resultado do bolão anterior. E essa semana, por ser uma grade desafiadora, iremos fazer um super bolão de 3 duplos e 4 triplos, tá bom? Eu já formei os 14 jogos aqui do bolão, aqui está. Essa vai ser a primeira formação do bolão, por quê? Vai ter jogo no meio de semana e a gente vai dar uma analisada para ver se a gente vai manter os 14 jogos que a gente fez aqui ou se a gente vai dar um reajuste ali, dependendo do que vai influenciar os jogos no meio de semana, para a gente registrar esse jogo do bolão, tá bom? Lembrando, esse é um bolão muito especial. Os meus bolões eu só limito a 10 participantes, eu nunca faço mais do que 10 para não pulverizar o prêmio, ok? Então aqui é um jogo de alto custo, um jogo bem elaborado, são 3 duplos, 4 triplos e terá 7 secos, tá? 10 participantes, o valor da cota é R$ 162,23, tá bom? Para você estar participando nesse bolão comigo e com os participantes. Lembrando que aqui no meu canal, no meu bolão, eu já acertei o prêmio principal da Loteca. Fizemos os 14 acertos dos 14 jogos, ok? Enviamos os bilhetes dos ganhadores para a residência de cada um. Cada um foi num banco da Caixa resgatar o seu prêmio. Porque aqui o bolão eu registro individual, eu não tenho parceria com lotéricas, tá? Então eu vou numa casa lotérica, registro meu volante em formato de bolão e lá vai emitir 10 cotas. Você comprando uma cota comigo, eu vou colocar seu nome, seu CPF na cota e essa cota pertence a você, é intransferível, ok? Então quando tem premiação, eu vou solicitar a você o seu endereço e vou enviar essa cota, esse bilhete, por correios até o seu endereço. Eu já fiz isso com a premiação que a gente acertou, enviei bilhete para o Brasil inteiro, todos os cantos que você imaginar, e chegou seguro e rápido na casa dos participantes, e eles foram até o banco da Caixa resgatar o prêmio, tá? Vou até deixar umas imagens para você ver dos feedbacks que ele passou para mim, eles passaram para mim quando eles receberam o pacote na casa deles, ok? Se você tiver alguma dúvida, meu WhatsApp tá o tempo todo aqui no vídeo, é só me chamar, tá? E tem também o primeiro comentário, é um link do meu WhatsApp. Só clicar lá que você vai cair direto no meu WhatsApp. Pergunta pra mim se ainda tem cota disponível nesse bolão, porque são só 10. É muito rápido para poder acabar.
Pergunta se tem cota disponível no bolão e como você pode participar desse bolão, ok? Eu acredito que essa semana a gente vai acertar os 14 acertos. Estamos trabalhando para isso. E eu acredito que você possa estar no meio dos ganhadores com a gente, tá bom? Se você não puder participar, entre em contato comigo, porque eu também tenho um grupo no WhatsApp, que é onde eu envio notícias da loteca, informações de bolões que eu tenho, tá bom? E assim você entra no grupo e fica atento. Não precisa pagar nada, é gratuito o grupo, só para você estar ali junto com a gente ali, recebendo as informações, tá? E se você não puder participar dos nossos bolões, tranquilo, eu acredito que o seu jogo individual possa acertar uma faixa de premiação, se Deus quiser, ok? Até o próximo vídeo.